車アウトだもん。O terremoto de magnitude 9.1 de 11 de março de 2011. A tragédia que abalou o Japão. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um dos mais poderosos e devastadores terremotos da história moderna. Com uma magnitude de 9.1 na escala Richter, o terremoto ocorreu a aproximadamente 130 quilômetros da costa de Honshu, a principal ilha do país, e gerou uma série de tsunamis devastadores que destruíram cidades inteiras e alteraram para sempre o curso da história do Japão. O evento sísmico. O terremoto de 11 de março, conhecido como o terremoto do litoral leste do Japão, foi um dos mais fortes já registrados no mundo. Seu epicentro se localizou no fundo do Oceano Pacífico, ao largo da costa nordeste do Japão, na região de Toku. A magnitude 9.1 do evento fez com que o tremor fosse sentido em grande parte do país, incluindo em locais distantes como a capital Tóquio, e até mesmo em países vizinhos como a Rússia, a China e a Coreia do Sul. Este evento sísmico foi causado pelo movimento das placas tectônicas, especificamente pela subducção da placa do Pacífico sob a placa continental da Ásia. Esse tipo de movimento geológico ocorre quando uma placa tectônica se move em direção a outra e uma delas é forçada para baixo, resultando em um grande acúmulo de energia que, ao ser liberada, provoca o terremoto. O tsunami devastador. Como é comum com terremotos de grande magnitude, o tremor de 11 de março gerou uma série de tsunamis que atingiram a costa do Japão com ondas de até 40 metros de altura. A cidade de Sendai, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. As águas invadiram rapidamente áreas urbanas, varrendo tudo em seu caminho, incluindo casas, carros, pontes e até aeroportos inteiros. A cidade de Minami Sanriku, que estava diretamente na linha de impacto do tsunami, foi devastada, e o pequeno vilarejo de Itatsu, em particular, foi completamente destruído. Esses tsunamis não apenas causaram um grande número de mortes, mas também levaram à destruição de infraestruturas vitais, como hospitais, escolas e postos de saúde. A força das ondas fez com que muitas áreas costeiras, como o porto de Ofunato, fossem engolidas pelas águas, destruindo embarcações e a infraestrutura portuária, essencial para a economia local. A crise nuclear de Fukushima. Além do imenso dano causado pelas ondas do tsunami, o terremoto também gerou uma grave crise nuclear na usina de Fukushima Daiichi, localizada a cerca de 240 quilômetros ao norte de Tóquio. A intensidade do tremor e o subsequente tsunami danificaram os sistemas de refrigeração dos reatores da usina, levando a uma série de falhas que resultaram em vazamentos de radiação. O desastre nuclear de Fukushima foi um dos piores acidentes nucleares da história, após o desastre de Chernobyl em 1986. A radiação liberada forçou a evacuação de dezenas de milhares de pessoas na região ao redor da usina. O impacto ambiental e os danos à saúde foram devastadores, com milhares de pessoas afetadas pela exposição à radiação e os efeitos a longo prazo ainda sendo avaliados. O impacto humano e social. O terremoto e os tsunamis deixaram um rastro de destruição e sofrimento humano. Aproximadamente 16 mil pessoas perderam suas vidas, e outras 2.500 ficaram desaparecidas. As áreas mais afetadas foram as províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, onde as ondas do tsunami atingiram com mais intensidade. Mais de 300 mil pessoas foram deslocadas, muitas delas obrigadas a viver em abrigos temporários. A resposta ao desastre foi rápida, com as autoridades japonesas e a comunidade internacional mobilizando equipes de resgate e apoio humanitário. No entanto, a magnitude da tragédia foi tão grande que os esforços de recuperação levaram anos. Muitas das cidades afetadas, como Sendai, ainda estão em processo de reconstrução. Além disso, o trauma psicológico causado pelo evento foi imenso. Muitas famílias perderam entes queridos, e a destruição das comunidades afetadas deixou cicatrizes que permanecem até hoje. A perda de bens materiais, junto com o medo da radiação e os danos à saúde, fez com que a recuperação emocional fosse um desafio para milhares de japoneses. O legado e as lições. O terremoto de 9.1 de 11 de março de 2011 e os tsunamis subsequentes marcaram um antes e um depois para o Japão e para o mundo.
O desastre expôs as vulnerabilidades do país frente a desastres naturais de grande escala, embora o Japão, como uma nação acostumada a terremotos, tivesse uma das infraestruturas mais resistentes do mundo. Mesmo assim, a força imensurável das ondas do tsunami mostrou que nenhum sistema está completamente à prova de catástrofes naturais. A tragédia também gerou um debate global sobre segurança nuclear, especialmente após o acidente de Fukushima. Países ao redor do mundo revisaram suas políticas de segurança em relação à energia nuclear, e o Japão passou a questionar a viabilidade de sua própria dependência de usinas nucleares. Além disso, a experiência de lidar com o desastre ensinou muitas lições sobre a importância de sistemas de alerta precoce, a necessidade de construção de infraestrutura resiliente e a importância de manter uma população bem informada e preparada para enfrentar eventos naturais extremos. O terremoto de 11 de março de 2011, com sua magnitude de 9,1, foi uma tragédia que causou uma perda incalculável de vidas e deixou um legado de destruição, mas também de resiliência. O Japão demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de superar adversidades, reconstruir suas cidades e aprender com os erros. Ao refletirmos sobre essa tragédia, somos lembrados da imensa força da natureza e da necessidade de estarmos preparados para eventos extremos que podem alterar nossas vidas em um instante. O terremoto de 2011 não foi apenas um marco na história do Japão, mas também um alerta para o mundo sobre os desafios de lidar com desastres naturais e a importância de preservar a segurança e o bem-estar das populações em tempos de crise.